Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bom dia para você que já está ao vivo aqui com a gente. Está começando agora o BMC Pre-Market comigo, Gabriel Monteiro, daqui a pouquinho também com os nossos comentaristas de hoje, sempre Marco Prado e Alex André por aqui, mas também contando com a participação de Gustavo Almeida e Eduardo Boechat nesta terça-feira. Espero que uma terça-feira mais animada do que o começo da semana. Ontem a gente não teve um dia muito positivo aqui para o Ibovespa, fechamos com queda de 0,85%. A gente não teve os 14 pregões consecutivos de queda, sexta-feira deu um alívio, sexta-feira subiu 0,3%, não muito, mas subiu um pouquinho. Mas a gente já começou a semana com o pé esquerdo, com pressão dos juros lá nos Estados Unidos, pressão política aqui para o Brasil e dúvidas sobre o cumprimento da nossa agenda fiscal aqui para a economia brasileira. Então, o Ibovespa caiu bastante, enquanto outros mercados não tiveram um desempenho tão negativo assim no dia de ontem. A Europa subia mais de 1% durante o começo da manhã, se aproximando do fechamento do mercado. Perdeu essa força, reduziu bastante os ganhos, ele fechou ali com um pouco mais de 0,3, 0,4 até 0,6 para alguns índices. Enquanto, claro, o mercado norte-americano se estabeleceu, não caiu tanto, mas também tivemos desempenho positivo para ativos voltados à tecnologia, como é o caso de Nvidia, que subiu mais de 8%, 8,5% no dia de ontem, aguardando pelos resultados. Hoje é terça-feira, dia 22 de agosto, e por aqui vamos falar sobre tudo que já aconteceu e que pode acontecer com os mercados internacionais. Vamos então às notícias que devem movimentar o mercado ao longo deste dia. Na Ásia, finalmente tivemos um fechamento majoritariamente positivo, em meio a uma série de descontos para os principais índices nessas últimas 2 semanas. Embora o movimento positivo alivie a atenção dos investidores, as notícias vindas da China ainda não são positivas. A incorporadora chinesa SCE Group anunciou durante a madrugada que deve ter prejuízo entre 140 milhões de dólares e 170 milhões de dólares no primeiro semestre deste ano. A perda foi atribuída principalmente ao mau momento do mercado imobiliário, com uma queda na demanda e nos preços de venda da maioria das unidades. E o UBS também cortou as suas projeções de crescimento para o PIB da China neste ano. As projeções foram reduzidas de 5,2% para 4,8% de crescimento em 2023. Para 2024, a redução foi ainda maior, passou de 5% para 4,2%. O banco ainda classificou os estímulos anunciados pelo governo como insuficientes e disse no relatório que a crise no setor imobiliário será profunda e duradoura. O Banco Central chinês estuda novas formas de apoiar o setor, inclusive um novo mecanismo de liquidez emergencial. Todas essas notícias não são, de certa forma, recebidas de bom grado pelo mercado, são notícias mais negativas do que positivas. Inclusive, destaco esse rebaixamento de UBS. Nós já levantávamos esse questionamento, essa dúvida nos últimos programas sobre se a China seria capaz de atingir as perspectivas de crescimento ou não. O próprio governo chinês se disse disposto
a liberar incentivos a alguns setores da economia para sim atingir esse crescimento próximo de 5% ao final do ano. 5% em algumas projeções, 5,5% em outras. A gente coloca uma média ali de 5% de crescimento para 2023. No entanto, já tivemos esse rebaixamento de UBS, indicando que a crise no setor imobiliário pode sim trazer problemas para a economia chinesa e rebaixando de 5,2% para 4,8% essa perspectiva de crescimento em 2023 e mais ainda a perspectiva de crescimento em 2024 para 4,2%. Será que a nossa economia, principalmente a brasileira, resiste a uma China crescendo menos do que as projeções, crescendo menos, inclusive, do que nos últimos anos? É sobre isso que a gente vai debater daqui a pouquinho com os nossos comentaristas. E continuando a conversa sobre minério de ferro, já que a China é uma das maiores demandantes de minério de ferro do mercado global, a BHP apresentou ontem os seus resultados para o segundo trimestre do ano. A maior mineradora do planeta em valor de mercado registrou um lucro líquido de 12 bilhões e 900 milhões de dólares no ano fiscal encerrado em junho, uma queda de 58% em relação ao ano anterior. O resultado do ano passado inclui um ganho excepcional, ou seja, extraordinário, de 7 bilhões e 100 milhões de dólares, em grande parte devido à fusão da sua unidade de petróleo com a australiana Woodside Energy. Os analistas esperavam um lucro de 13 bilhões e 300 milhões de dólares, de acordo com o consenso da Visible Alpha. Então, levemente abaixo das expectativas, o resultado de BHP, o que pode ser tomado aí como uma base para outras mineradoras ao redor do mundo, inclusive a Vale, uma das maiores companhias do nosso mercado brasileiro. Embora esse desempenho tenha sido negativo, no pré-mercado, os representativos aqui da BHP, eles apresentam um desempenho positivo de 0,3%, segundo a minha última leitura. Daqui a pouco eu trago essa informação atualizada. Inclusive, nós tivemos também notícias positivas relacionadas a minério de ferro. Vamos dar um overview geral no mercado? Em Dalian, nós temos um aumento de 4,47% na cotação do minério de ferro. Mesmo com as notícias negativas, mesmo com o rebaixamento da China nas perspectivas de projeção ali do PIB pelo UBS, nós temos esse resultado muito positivo para a cotação do minério de ferro lá em Dalian, 4,47%. Em Singapura, o minério chegou a bater 109 dólares, valor que a gente não vê há um bom tempo aí. Inclusive, a gente tinha o minério de ferro oscilando ali abaixo dos 100 dólares na semana passada, o que demonstrava a fraqueza desse setor, principalmente da demanda chinesa. E aí fica a discussão. Nós temos boa parte das incorporadoras chinesas apresentando resultados abaixo das perspectivas, inclusive prejuízos neste primeiro semestre como um todo, e o minério de ferro atingindo patamares aí de 109 dólares, ou no caso aqui da cotação da moeda chinesa, 805 yuan e 500, 4,47% de alta. É uma discussão profunda, uma discussão extensa, é uma discussão muito difícil. O que será que vai valer no final das contas quando a gente olha para companhias negociadas na nossa bolsa de valores, como é o caso da Vale? Vai valer esse minério sendo negociado no mercado especulativo ou vai valer a demanda no mercado físico, que está realmente sendo apresentado lá para a economia chinesa, que é de onde vem boa parte da receita da Vale? É uma discussão extensa, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Para a agenda do dia, o principal indicador divulgado será a venda de casas usadas nos Estados Unidos às 11 horas da manhã. A Receita Tributária Federal Brasileira também será divulgada hoje às 10 horas e 30 minutos, um pouquinho depois aqui do encerramento do nosso pré-mercado. Os olhos dos investidores brasileiros, no entanto, se viram a Brasília ontem após a reunião de líderes. O relator da proposta de arcabouço fiscal na Câmara, Cláudio Cajado, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães, indicaram que o arcabouço será votado entre hoje e amanhã. Os líderes se reúnem novamente hoje às 11 horas da manhã e, caso haja consenso sobre as mudanças feitas no Senado, o projeto será votado o mais rápido possível. Na semana, a atenção se vira para a participação de Jerome Powell e Christine Lagarde no simpósio de Jackson Hole na sexta-feira. 3 integrantes do Fed falam nesta manhã. Thomas Barkin às 8h30 da manhã, daqui a pouquinho a gente traz algum dos principais insights, e a Michelle Bowman e também Alston Gillespie, em um evento às 15h30, às 3h30 da tarde. Então nós temos este cenário geral.
para a cotação das principais bolsas na Ásia. Nós tivemos, como eu mencionei há pouco, um fechamento majoritariamente positivo. Xangai subiu 0,88%, enquanto Shenzhen, também referente ao mercado continental chinês, subiu 0,53% nesta madrugada. Para o mercado japonês, tivemos Nikkei 225 subindo mais de 1%, 1,05% de ganhos durante as negociações desta noite. Até o índice Hang Seng, referente a Hong Kong, que vinha sendo bastante descontado, subiu 0,92%. Kospi na Coreia, 0,28%, e a Bolsa de Taiwan não tem negociações desde o último dia 21, no caso, o dia de ontem. Para as bolsas na Europa, nós temos bons ganhos para a Europa. Ontem já tínhamos um mercado animado, que foi, de certa forma, prejudicado pelos ganhos das Treasuries norte-americanas, que bateram 4,36% na tarde de ontem, bastante pressão no mercado de juros, o que desanimou um pouco o investidor europeu. No entanto, no dia de hoje, sem impeditivos, nós temos DAX subindo 1,04%, FTSE no Reino Unido 0,71% de alta neste momento, CAC 40 na França 1,19% e o índice Eurostoxx 1,41%. Essas bolsas são influenciadas pelo bom desempenho de ativos voltados à tecnologia. Ontem, inclusive, foram os únicos ativos que conseguiram segurar as quedas dos índices, inclusive Nasdaq fechou com 1,56% de alta. Então, tecnologia ontem em disparidade com Dow Jones e S&P 500, nós tivemos aí a bolsa que é integralmente voltada aí a crescimento e a tecnologia subindo 1,56% e ativos que estão no S&P 500 que são voltados à tecnologia segurando um pouco estes ganhos, 0,69% de alta para S&P 500 no fechamento do mercado de ontem. Dow Jones fechou em queda 0,11%, no entanto também foi beneficiada deste movimento positivo do setor de tecnologia. Eu destaquei Nvidia, subiu mais de 8%, 8,5%, e continua subindo no dia de hoje. Nós temos Microsoft no pré-mercado subindo 0,57% e Nvidia subindo mais de 1% no pré-mercado norte-americano, 1,61% neste momento para a Nvidia. Então, o mercado aguardando estes resultados. No ano de 2023 é um dos melhores desempenhos não só da bolsa norte-americana, mas também de todas as bolsas mundiais. Nvidia e o setor de tecnologia bem valorizadas neste começo de 2023. Para falar um pouco mais sobre estes assuntos, eu gostaria de trazer aqui à minha tela o senhor Alex André. Muito obrigado pela participação no dia de hoje, Alex. Agradeço imensamente sempre aqui a participação no nosso pré-mercado. O que a gente pode destacar deste pré-mercado? Está todo mundo no positivo, eu acho que a gente pode ficar um pouco mais aliviado nesta terça-feira. No entanto, nos últimos dias, o caminhar das negociações é que vem prejudicando aqui o nosso mercado brasileiro. O que a gente pode ter de expectativas para esta terça-feira? O que o senhor ficará de olho aí ao longo do dia e ao longo das negociações do nosso mercado brasileiro? Bom dia, Gabriel. Um prazer falar contigo todos os dias aqui no Pre-Market, você também que nos acompanha. Realmente, Gabriel, o tempo aqui no Brasil em relação ao arcabouço fiscal está acabando, né? A gente tem até o final do mês, né? Até o dia 30, para realmente definir esse tema. O Arthur Lira, inclusive, disse que pode pautar esse assunto ainda hoje, dependendo aí dos entendimentos com os líderes hoje de manhã, algo que era para ocorrer ontem, né? Enfim, as discussões ainda estão abertas. Acho que esse é o principal trigger aqui em relação ao cenário fiscal, já que caso, né, a agenda, né, do arcabouço fiscal, eu acredito que seja aprovado, sim, né, acho que está na reta final. Isso deve aí trazer não só um otimismo, mas uma clareza, né, e uma previsibilidade em relação às contas públicas, né, em relação às despesas, o cenário fiscal aqui no Brasil, que a gente sabe que é um desafio muito grande, até do atual governo, que quer gastar também de uma forma mais exacerbada, né? Até temos o PAC, enfim, e outras iniciativas que o governo vem trazendo. Já lá fora, né, temos a questão do Jackson Hole, né? Sexta-feira, fala do Fed, né, do Jerome Powell, isso na sexta-feira, junto com o IPCA 15 aqui no Brasil, deve trazer aí alguma clareza em relação à política monetária, já que o mercado vem questionando o seguinte, Gabriel, a economia americana está tão resiliente lá, né, já faz muito tempo, será que a política monetária vai resolver a situação? Será que vai ter que subir juros acima, 0,25? Ou vai ter que manter realmente esses juros mais altos por mais tempo quando o mercado vem colocando de expectativa? Qual que vai ser realmente essa dose, né? E também, claro, né, a trajetória em relação ao crescimento. Já na China, como estava comentando aqui no começo do programa, né, esse crescimento que era de 5,5% agora começa a passar entre 4%, 4,8%.
temos visto aí Citi, Goldman Sachs, diversos outros bancos revisando para baixo, né? Então, mesmo assim, né, nós tivemos aí uma tendência até positiva hoje no minério de ferro, né, subindo mais de 4%, 110 dólares a tonelada. Vamos ver se a Vale segura um pouco o nosso índice hoje. Tivemos aí ontem, inclusive, um volume baixo de 20 bilhões, 19,8 bilhões de reais na nossa bolsa, mas conseguimos fechar aí, né, num tom um pouco melhor aí em relação ao que nós observamos nas últimas semanas. Mas, claro, abaixo de 115 mil pontos, né, ainda traz aí uma grande imprevisibilidade em relação a tudo que eu comentei, né, Estados Unidos, né, Europa, com inflação também, China, questão de crescimento. Mas aqui no Brasil, acho que temos a dinâmica favorável, principalmente em relação a commodities, né? Acho que não só as commodities agrícolas, acho que é um desafio, mas olhando aqui a petróleo e minério de ferro, pelo menos aqui no curto prazo. Mas é um desafio olhando à frente. Será que essas tendências podem continuar? Acho que o Brasil, fazendo a lição de casa, Gabriel, a gente pode ter mais otimismo à frente. Maravilha, eu mencionava os resultados de BHP, embora tenham sido resultados abaixo das estimativas do mercado, menor do que o ano passado, 50% ali de queda no lucro da companhia. Nós temos no dia de hoje a companhia reagindo de forma bem positiva a este avanço do minério de ferro. Como eu falei, mais de 4% de ganhos na Bolsa de Dalian, o que faz pressão positiva sim sobre esses ativos negociados no mercado internacional. BHP, neste momento, subindo 0,11% no pré-mercado norte-americano. Nós temos também a Rio Tinto, que sobe mais de 2%, então a BHP um pouco prejudicada por essa divulgação de resultados, sobe menos do que a Rio Tinto e sobe menos, inclusive, do que as ADRs da Vale. A Vale operando em campo positivo no pré-mercado norte-americano. Aqui, ó, as ADRs sendo negociadas a 1,30% de alta. Então, Vale, neste momento, ganha valor, 1,30%, Rio Tinto também, 2%, e BHP fica um pouco para trás, mas ainda em campo positivo. A gente sabe que o minério de ferro está reagindo a possibilidades de incentivos. Eu trouxe há pouco que o Banco Central chinês estuda novas possibilidades de algumas ferramentas de liberação de liquidez para essas companhias do setor imobiliário. No entanto, os principais agentes do mundo já indicam que essa crise no setor imobiliário, no caso de UBS, este relatório que foi divulgado ontem, pode ser profunda e longa, duradoura, o que seria um grande problema não só para a BHP, não só para a Vale, não só para a Rio Tinto, mas também para a nossa economia em geral. A gente exporta bastante petróleo para o mercado chinês, inclusive a China é um dos maiores importadores de petróleo do mercado internacional. Isso faz preço negativo sobre a cotação da commodity energética. A China importa muita proteína animal, inclusive tem alguns gatilhos de valorização, algumas avenidas de crescimento de companhias brasileiras que incluem essa tese de crescimento chinês. Então, caso a China não cresça nas proporções que nós projetamos, não só essas companhias que eu listei aqui, a BHP, Rio Tinto e Vale, vão sofrer, mas também outras empresas, outros mercados emergentes, outros exportadores de commodities que têm na China a sua principal tese de crescimento e, claro, o seu principal cliente, seu principal parceiro comercial. Vamos acompanhar, vou trazer aí agora a cotação do petróleo. Eu falei minério de ferro, mas acabei de trazer o minério de ferro. Então vamos falar um pouco sobre o petróleo. Neste momento, a commodity tem alguns descontos para o petróleo Brent, 83 dólares e 91 centavos de dólar, abaixo dos 85 dólares que víamos há 2 dias atrás, e para o petróleo WTI, 0,57% de descontos, já abaixo dos 80 dólares, 79 dólares e 67 centavos de dólar. Este é um panorama geral aqui para a commodity energética. Ontem nós começamos as negociações com o petróleo se valorizando, se apreciando, no entanto, ao longo do dia. E principalmente após essas pressões do juro norte-americano, que bateu 4,36 no dia de ontem, nós vimos o petróleo invertendo o sinal, inclusive companhias do setor aqui no Brasil também invertendo este movimento. A Petrobras ganhava mais de 1%, 1,30% na abertura do mercado e fechou as negociações no negativo, como também os seus pares, as Junior Oils, as companhias que são menores, mas que também integram este setor de commodities energéticas, o setor de extração de petróleo, como é o caso de 3R Petróleo e também da PetroRio, antiga PetroRio, atualmente apenas Prio. Senhor Alex André, China, agora, a gente já tinha essa dúvida, mas agora as principais casas começam a revisar as suas projeções. Muda alguma coisa para a tese de Brasil? A gente fica um pouco menos otimista com a recuperação do nosso mercado financeiro brasileiro? O quanto as teses dessas companhias que nós mencionamos por aqui, tese de companhias de petróleo, tese de companhias de
proteína animal, testes de proteínas ali de companhias ligadas ao setor de siderurgia e mineração, quanto essas teses elas são prejudicadas por essas revisões do crescimento chinês. Já estava nas contas ou agora com as principais casas batendo o martelo e revisando as suas contas, o investidor ele tem que ficar um pouco mais receoso, um pouco mais desconfiado do crescimento dessas empresas e da recuperação, muitas vezes, de algumas ações na nossa Bolsa de Valores. A dinâmica da China, Gabriel, ela afeta principalmente as empresas exportadoras no sentido agrícola, né? Então temos várias empresas que exportam não só a questão de carne, por exemplo, né, os frigoríficos, mas também as empresas relacionadas à soja, enfim. Então temos muito essa empresa de agroindústria, né, que é relacionada diretamente com exportações na Ásia, né, a China também. O outro ponto importante, quando a gente fala de Vale, né, Vale a gente discute todos os dias aqui, acho que é muito óbvio, mas quando a gente fala de petróleo, o petróleo não diretamente, porque a China ela compra muito petróleo da Rússia, né, com desconto, com aquela relação comercial que traz até uma questão de vantagem competitiva comercial em relação à proximidade, não só geográfica, mas também comercial com a China entre a Rússia. O Brasil aqui, quando a gente fala em relação às empresas de petróleo, muita gente discute a questão da Petrobras, lembrando que hoje, dia 22, já entra a questão da data de dividendos da Petrobras, né? Acho que é outro ponto também a se discutir, um efeito corporativo. Mas as juniors, a gente tem um efeito muito positivo, Gabriel, porque junta com o preço do Brent na casa de 84, 85 dólares do barril, próximo de 90 dólares, que a sazonalidade ajuda, né? O segundo semestre tende a ter preços de petróleo mais alto, apesar dessa questão de todo esse call, né, que o mercado passa macroeconômico de aceleração, mas a gente tem aí um segundo semestre um pouco melhor do que foi do primeiro semestre. Isso é sazonal ao longo dos últimos anos. E as empresas júniors, junto com esse cenário, principalmente operacional, claro, que transcende ali no financeiro, que as empresas têm um pipeline de crescimento de produção já contratado. Então temos 3R com Potiguar, temos PetroRio com Albacora melhorando, né, com Frade excepcional, com o Yahoo começando a produzir, né, Recôncavo também melhorando o portfólio, temos ali a Enalta organizando a casa já para o sistema definitivo. Então temos um cenário como um todo e a Azevedo Travasso entrando para a produção de petróleo, né, já anunciando, falando, olha, a gente tem todas as empresas surfando, por que não, né, eu vou querer surfar também. Então mais uma empresa aí entrando no cenário de exploração de petróleo. Isso mostra, Gabriel, não só para a Azevedo, mas mostra para o mercado de petróleo aqui no Brasil que tem oportunidades. Né? E essas empresas que vieram à Bolsa, a 3R, a PetroRio, né, a antiga HRT lá atrás, enfim, que surfaram e continuam surfando, crescimento de produção, nenhum lifting cost, até atrativo. Só que tudo bem, 3R teve aumento de lifting cost no último TRI, que foi afetado ali principalmente por questão de Papa-Terra, mas a gente sabe ali que PetroRio, o mercado vem precificando isso muito bem, com um lifting cost a 7,40 dólares. Né? Então, ou seja, as companhias mostram-se eficientes, né, mostram geradores de caixa, em um cenário de petróleo que beneficia muito mais o Brasil do que prejudica nesse sentido, tá? Maravilha. Trazendo mais uma notícia do mercado internacional, pode fazer um pouco de preço nas negociações no dia de hoje. A S&P Global Ratings fez uma série de revisões para o rating de crédito de bancos regionais nos Estados Unidos. Ontem à noite, a agência rebaixou as notas de Comerica, de OMB, Valley National Bank, Bancorp, Associated Bancorp e KeyCorp. Mais um movimento inesperado que deve trazer apreensão ao segmento nas negociações de hoje. Será que bancos vão pesar um pouco aí para o nosso mercado internacional? A gente viu nas últimas revisões até um pouco desse pessimismo impactar companhias do setor bancário aqui no Brasil. A gente tem um setor muito mais saudável do que se aparenta o cenário internacional. A gente viu alguns problemas na Suíça, com o Credit Suisse, a gente viu alguns problemas nos Estados Unidos, inclusive com a quebra de alguns bancos menores, no caso o Silicon Valley Bank e outros bancos menores, e agora essa revisão de crédito para baixo para os bancos médios lá na economia norte-americana. Pode impactar aqui o humor também do investidor estrangeiro que busca por bancos no mercado brasileiro. Lembrando, os ativos que são mais visados pelo investidor estrangeiro são os ativos de commodities, no caso a Vale e também a Petrobras, e também o setor financeiro, que tem bastante participação no nosso índice. Então, às vezes o estrangeiro ele é contaminado pelo ritmo lá fora, pelo mau humor no mercado internacional, olha para o Brasil e fala, preciso vender banco porque o setor bancário pode estar sofrendo aí de uma crise sistêmica no mercado internacional. Nossos bancos, por enquanto, não apresentam essas falhas, não apresentam essas dificuldades operacionais. Mas, claro, a gente vai ter que aguardar para ver se isso vai se refletir por aqui. Você mencionou um fator que eu acho interessante a gente destacar, viu, Alexandré? DataX para Petrobras e Banco do Brasil. A gente pode ver um movimento
de queda para esses ativos aí, de correção com o pagamento de dividendos, não é verdade? Então, tem Datacom, que foi até ontem, o pessoal que queria dividendos de Petrobras e Banco do Brasil tinha que estar posicionado até o dia de ontem. A partir de hoje, DataX, que isso pode impactar aí nas negociações ao longo do dia? O que a gente normalmente vê de impactos para ativos que negociam em DataX aí em temporada de pagamento de dividendos, Alex? Isso é um fluxo natural, né, de pessoas, investidores que querem se posicionar para o dividendo, mas eu vejo, né, muita gente pergunta, eu vou entrar para o dividendo, depois eu vou vender o papel. Em teoria, você, né, não estou falando nem da oscilação de hoje, mas se for considerar o preço, né, de fechamento de mercado, você não vai ter ganho financeiro, já que o dividendo ele desconta do valor da ação, né? Então, ou seja, não tem um ganho adicional nesse sentido. Mas sim, naturalmente nós temos aí uma leitura de liquidez, né, para o ganho do dividendo. E a leitura do mercado, talvez até com a última divulgação, né, em relação à política de dividendos, de 45% do fluxo de caixa livre da Petrobras, traz uma leitura um pouco mais positiva, né? Como a gente vinha comentando, a expectativa eram 40%, vieram 45%. Então talvez esse fluxo, né, não só para esse dividendo, venha aí para uma expectativa à frente, né? Ou seja, tudo mais constante, não tem alguma surpresa em relação à CAPEX, né, que possa reduzir o dividendo, distribuir para acionista, mas eu acho que essa leitura vem um pouco mais otimista, tá? O Gabriel, eu vejo com bons olhos essa distribuição da Petrobras. O Banco do Brasil nem se fala, né? O resultado do banco vem mostrando aí com uma rentabilidade muito acima do mercado, vê o melhor, né, dos incumbentes aí em relação a Itaú, Bradesco, Santander nem se fala, né? Mas um resultado muito saudável, viu? Maravilha. E aí, por exemplo, me perguntaram ontem, eu replico essa pergunta. Ficaram martelando ali. Fala, Gabriel, faz essa pergunta. Gabriel, faz essa pergunta. Eu acabei não fazendo, a gente estourou o nosso tempo aqui no programa, não acabei replicando essa pergunta a ti. É um bom momento para montar uma carteira de dividendos, porque os mais famosos pagadores de dividendos da nossa Bolsa de Valores, em minha interpretação, estão em patamares ali até um pouco mais altos do que o restante da Bolsa de Valores. A gente caiu com o Ibovespa nos últimos dias, mas Banco do Brasil, Petrobras conseguiram segurar certo valor. Como que você vê este patamar? Está em um bom momento para comprar esses ativos que são caracteristicamente aí bons pagadores de dividendos? Ou o mercado ainda está dando bastante valor para esses ativos em detrimento de outros segmentos e setores aqui da nossa Bolsa de Valores brasileira? Porque eu não vi nem Petrobras, nem Banco do Brasil com fortes descontos nessas últimas semanas, mesmo com a queda do Ibovespa, Alex. Ótima pergunta, Gabriel. Acho que dependendo do perfil, sempre vai ter oportunidade, né? Então, seja mesmo no mercado de alto, no mercado de bull market, aquele investidor que não quer tomar risco, ou seja, não quer aumentar o beta da carteira, não quer aumentar a agressividade, vai ser através de empresas pagadoras de dividendos, que vai ser um beta mais estável, uma volatilidade estável em relação ao benchmark e vai ter uma previsibilidade de proventos na sua carteira. Mas a leitura é o seguinte, tirando a ótica das transmissoras, dos bancos, aquelas empresas clássicas, Gabriel, que pagam dividendos, que todo mundo vê ali na cartilha, né, que sabe que paga dividendo aí trimestralmente, enfim, mensalmente, a gente tem outras empresas que nesse cenário estão mostrando como boas pagadoras de dividendos até mesmo à frente. Tem umas empresas de construção civil aqui, Gabriel, que isso tira um pouco do radar, né? Falando, nossa, empresa de construção civil distribuindo dividendos. Sim, a gente tem empresas que têm um payout acima de 90%, 95%, que vão distribuir, olhando para o preço de hoje, né, que a gente chama de yield on cost, ou seja, a distribuição do dividendo pelo preço que está sendo negociado hoje, na casa entre 18% até 24%. Então, ou seja, a gente está falando se a Selic realmente, né, que é o custo de capital, ano que vem, né, projetado pelo Boletim Focus, né, Banco Central, na casa de 9%, imagina você receber de 18%, que é o dobro, a 24% de dividend yield. Paga o custo de oportunidade, né? Então, ou seja, fora, né, o ganho de capital que possa ocorrer nesse ativo. Então, ou seja, a gente tem, por exemplo, eu falei que no setor específico, setor de construção civil, não são todas as empresas que vão pagar esse patamar, tá? Eu estou falando de uma empresa específica. Mas tem que entender também o momento operacional, né? Ou seja, por que vai ter essa inflexão, por que tem esse desconto, por que tem esse yield on cost em específico, tem toda uma explicação por trás, mas eu quero trazer um pouco fora desse buy the book, né? Ou seja, fora realmente dessa leitura óbvia, né? De transmissoras, de bancos. A gente tem que começar a olhar para outros setores e muita gente também que fala das empresas de tecnologia. A empresa de tecnologia tem muito CAPEX, né? Não paga dividendo. Então, por exemplo, a gente tem a CSU, né, uma empresa que até divulgou lá no release, vocês foram ver lá na apresentação de resultados, no último slide, ele mostra, a empresa está negociando uma vez receita, 3 vezes EBITDA e paga 8% de dividendo no ano. Então, ou seja, a gente começa a ver várias assimetrias nesse sentido, de papéis e setores, que fogem um pouco do tradicional, que pode compor a carteira, aí depende muito do investidor estudar, escolher, ver o que faz sentido para ele, mas acho que dividendos, Gabriel, independentemente do cenário, se é de bear market ou de bull market,
dependendo do seu perfil, sempre vai ser uma alternativa viável, né? Aí vai depender muito também do cenário, né? Acho que às vezes se o cenário piorar um pouco aqui no Brasil, como nós temos visto, inclusive lá nos Estados Unidos, né? As Treasuries, né? 10 anos, ficando aí no patamar desde 2007 que nós não víamos isso, né? Renovando máximas, né? O mortgage, né? de 30 anos ali ficando alto, prejudicando, trazendo um cenário de cautela, talvez lá fora ou até aqui no Brasil, isso pode favorecer esse fluxo, né, que a gente chama de flight to quality, né, o fluxo indo para as ações de qualidade e saindo um pouco daquelas ações de small caps, de volatilidade, e isso pesando um pouco o índice. Acho que é algo que nós temos visto nos últimos dias, né? Mas acho que a leitura um pouco mais construtiva de Brasil, caso tenha uma conjuntura política melhor, nós podemos observar essa leitura mais positiva à frente, Gabriel. Maravilha. Para dividendos, normalmente nós temos as cartas marcadas, as figurinhas carimbadas. No entanto, há diversas companhias aqui no nosso mercado brasileiro que distribuem uma parcela dos seus lucros aí aos acionistas, inclusive até como uma tática de aumentar a sua liquidez, de aumentar a atratividade do papel, mesmo focadas em crescimento, em desenvolvimento do projeto, dedicam parte ali do seu lucro para a distribuição entre os seus acionistas. Então, talvez, em um momento em que as ações carimbadas estão caras, buscar por alternativas seja também uma boa tática para você, investidor que está montando uma carteira de dividendos, não está encontrando uma porta de entrada nesses ativos que talvez estejam um pouquinho mais caros do que o costumeiro, do que o normal. A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente fala um pouco mais sobre o mercado norte-americano, sobre o que esperar da abertura do nosso mercado futuro aqui no Brasil, já que todo mundo está no positivo. Ásia, Europa, Estados Unidos, será que o Brasil segue essa toada, vai seguir este ritmo? A gente vai descobrir, vai falar um pouco mais sobre isso na volta do nosso intervalo comercial. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BBC Pre-Market. Gostaria de começar esse nosso segundo bloco, como já dando um bom dia aí para as feras do mercado financeiro, Eduardo Boechat, Marco Prado. Alex André já estava aqui com a gente também no bloco anterior. Um ótimo dia para vocês. Parece que hoje o humor está um pouco melhor. A Europa está no positivo, até a Ásia, até a China está ganhando valor no dia de hoje. Parece que depois o pessoal pedir para os bancos não venderem
ações mais líquidas, demorou um pouquinho para tomar o resultado. Parece que já caiu tanto que o pessoal agora já falou, caiu demais, vamos dar uma corrigida. Marco Prado, o que a gente pode esperar para este dia em que está todo mundo indo para cima? Até o minério de ferro está ajudando aí essa nossa Bolsa de Valores brasileira, 4% de alta lá em Dalian. Muito obrigado pela participação. Será que dá para ficar otimista com uma abertura de mercado aí, pelo menos o mercado futuro no positivo, Marco? Bom dia, meus queridos, tudo bem? Bom dia, telespectador. Olha, hoje, aparentemente, né, tudo funciona para cima, né? Bolsa aí com viés positivo lá de fora. E eu acho que também aqui dentro tem um viés da votação, né, do arcabouço aí que pode acontecer, que vai acontecer hoje à noite. É uma tragédia, tira isso. Então, um dia para a Bolsa Brasileira, para a gente acordar otimista. Mas, né, temos a fala dos Fed Boys hoje, né? Então, tudo pode mudar ao longo do caminho. Porém, até às 10 horas da manhã, eu tô otimista. Maravilha. Inclusive tem um Fed Boy que vai falar agora às 8h30, pode dar uma mudada no humor do mercado. Porque os Fed Boys normalmente falam mais do que o presidente do Federal Reserve, do que o Jerome Powell. Eles normalmente soltam um pouquinho mais de informação. Eduardo Boechat, alguma coisa pode mudar no mercado ou pelo menos neste comecinho estamos um pouco mais otimistas aí com o mercado brasileiro para o dia de hoje? Bom dia, galera. Bom dia, Alex. Bom dia, Gabriel. Bom dia, meu parceiro, velho de mercado aí, Marco Prado. Pois então, eu acho que hoje é difícil de não cair, de não subir, né? Porque, afinal de contas, já caímos ontem. Ontem fechou um ponto importante no Ibovespa. A mínima ontem a gente bateu um ponto importante. Acho difícil o mercado não subir hoje, né? Um mercado muito animado. Tudo bem que ele estava animado ontem também, mas muito animado em função de Nasdaq ontem, né? De ações de tecnologia. Hoje o negócio é mais espalhado, está todo mundo subindo. Boas notícias na China, minério subindo, coisas boas para o Brasil. Acho que tem tudo para subir, tem votação do arcabouço. Acho que pode ser que a gente tenha um ânimo aí sim. Hoje, talvez até amanhã. Vamos aguardar. Maravilha, já que você mencionou força de Nasdaq, ações de tecnologia neste ano de 2023 estão ganhando bastante valor, hein, Eduardo Boechat? Inclusive ontem a Nvidia ganhando mais de 8,5% antes da divulgação do resultado. Lembrando, o resultado sai só amanhã. Ontem estava subindo 1,5%, hoje estava subindo mais 1% no pré-mercado. O que está acontecendo com esse setor de tecnologia nos Estados Unidos? De onde vem tanto ânimo? De onde vem tanto valor que está sendo acrescido a essas companhias? Apple, Microsoft, até algumas companhias menores estão ganhando bastante valor em 2023. A alegria do mercado lá fora está focada muito nisso aí, né? Nasdaq, são 7 ações que subiram, a gente fala aqui todo dia. Não tem muita coisa a mais que subiu além dessas 7 ações, mas subiram muito, puxaram os índices todos. Nasdaq tendo um ano fantástico aí, 30% de alta, negócio incrível, né? Muito bom. E eu acho que é muito calcado nesse negócio da inteligência artificial, né? Que as pessoas acho que não sabem muito bem o que vai ser esse bicho ainda, mas já estão comprando na frente. A Nvidia, para mim, é a grande beneficiada desse movimento, né? A Nvidia, com certeza, é a grande beneficiada. A empresa que mais subiu em valor é isso. Explodiu esse ano também. Acho que é mais do mesmo que está rolando. A Tesla também subiu bastante ontem. Enfim, o setor, né, essas ações aqui mais importantes aí que puxaram o índice subiram bastante ontem e puxaram os índices. Maravilha. Ô Marco, tech nos Estados Unidos. É aquele momento que a gente olha e fala, isso aí tá caro demais, isso aí pode devolver em algum momento, pode prejudicar bolsas ao redor do planeta, inclusive aqui para quem está exposto ao mercado norte-americano por ETFs ou algo parecido, porque faz bastante tempo que está subindo e está subindo muito. A gente fala aí que tem 5, 6, até 7 ativos que estão disparando neste 2023, Nvidia é um deles, inclusive. Mas já tem investidor que já olha e fala, isso aí tá ficando um pouco caro demais, hein? Tem algum perigo relacionado a esse setor de tecnologia nos Estados Unidos? Agora que a gente tem algumas dúvidas levantadas sobre corte ou não de juros nos Estados Unidos, quando que vai começar a cortar? Tem gente já projetando para o meio do ano que vem esse início de cortes, esse início de ciclo de afrouxamento para os juros nos Estados Unidos. E talvez uma discussão nesse Jackson Hole sobre a taxa neutra de juros lá nos Estados Unidos que pode sofrer alguma mudança. Tem algum risco relacionado a essa tecnologia nos Estados Unidos que está ganhando valor desde o começo do ano, praticamente aí sem parar? Ô, Gabriel, primeiro que Jackson Hole vai se arrepender de não ter convidado o Boechat para participar, né? Então,
Acho que lá poderia dar muita diferença aí um cara com esse calibre lá em Jackson Hole, se economia e andar mais no eixo. Agora é o seguinte, eu não sei se o Alex e o Boixá também concordam. Não tem onde colocar dinheiro, né? Você está com o dinheiro na mão, você vai colocar onde? Você vai comprar setor imobiliário na China? Né? Você vai acreditar em commodity, com a China crescendo menos, projeção, como você já falou no primeiro bloco, que é fato que a China vai diminuir a projeção e não vem crescimento de 5% esse ano. Onde você vai colocar o dinheiro, né? O investidor vai ter que colocar em algum setor. E o que sobra hoje é tecnologia, já que, aparentemente, juros ali está mais ou menos calibrado, né? Então, o dinheiro vai escoar para algum lado. Então, hoje o mercado amanheceu achando que a tecnologia é o melhor dos mundos, né? E assim vive o mercado financeiro, vive de expectativa e realidade. Então, a expectativa hoje é para esse setor. Amanhã muda, depois assim vai, né? Como a gente vem acompanhando há muitos anos, é claro, tecnologia é promissora? Claro que é. Né? A gente sabe que isso tem muito para evoluir, muita coisa para acontecer, né? A inteligência artificial apenas está começando, tivemos coisa com blockchain, enfim, uma série de coisas. Não, eu gosto, mas eu sou ainda da velha guarda, né? Aquele ditado português que compra a terra, não é? Maravilha. A gente teve um pequeno problema com o seu áudio, Marco. A gente vai retomar essa conversa daqui a pouquinho. Eu já queria estender essa conversa com o Alex. Alex, tecnologia nos Estados Unidos, esse fulgor se estende para o Brasil? Tem oportunidades aqui em tecnologia no nosso mercado brasileiro? Ou a gente tem dinheiro aí para colocar em outros lugares que não esses ativos? Porque, como o Marco mencionou, o mercado global está sem onde colocar a grana. Até o setor financeiro está ali indicando uma certa fragilidade, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O setor de construção, não há o que dizer aí nessas últimas 2 semanas, foi o nosso assunto principal, nosso assunto primeiro por aqui, essa crise no setor imobiliário na China. Aqui no Brasil, essa intenção de investimento, ela divide espaço com outros setores? Como é que está esse humor? Dá para olhar para os Estados Unidos falando, tecnologia está bombando, vamos procurar ativos de tecnologia aqui no Brasil também? Ou o buraco é um pouquinho mais embaixo, a situação da tecnologia brasileira é um pouco diferente? Olha, Gabriel, em relação às empresas de tecnologia, você está falando de NVIDIA, por exemplo, o mercado questiona muito esses múltiplos, né? O IPI, enfim. Será que realmente o papel está muito esticado? Quem compra esses papéis, né? E o papel não para de subir. E tem essa questão, né, do mercado endereçável de inteligência artificial, que até eu mesmo não sei qual que é realmente o potencial disso. Será que vai ser aí um fugaz aí, realmente em relação ao que nós vimos do último metaverso, né? Foi uma modinha, né? Isso realmente não vingou, pelo menos agora. Ou realmente inteligência artificial, eu acredito que sim, vem para valer mesmo, agrega bastante, mas será que nesse tamanho de proporção, nessa velocidade de implementação que o mercado vem vendendo? Então essa é a dúvida. Tudo vem em relação à taxa de crescimento, né? Se realmente a taxa de crescimento da companhia tende a melhorar e a lucratividade, enfim, os fundamentos, a empresa pode até alcançar patamares maiores. Por que não? Algo que nós vimos aqui é a nossa queridinha VEG, que é diferente, né? Mas a VEG também é a mesma coisa, né? Como que vai ter uma companhia com PI de 30, né? Mas continua crescendo, continua inovando, continua tendo produtos competitivos, novos mercados, vem surpreendendo. Então o mercado começa a aceitar, né, esse múltiplo e começa até a trazer mais prêmio. Então acho que essa é a conjuntura, Gabriel. E a alocação de capital, né, do investidor, eu acredito que possa ter essas duas leituras, como eu comentei anteriormente. Tanto de um flight to quality, né, em ações mais benéficas. Por exemplo, lá fora nós vimos essa questão dos bancos, né, o rating dos bancos, né, dos bancos médios, na verdade, né. Lá nos Estados Unidos sendo revisado para baixo, né, S&P, agora foi a vez do S&P, antes era a Moody's e a Fitch. E agora, para onde o dinheiro do americano está indo em relação ao setor bancário? Está indo para o JP Morgan, está indo para o Goldman Sachs, no Merrill Lynch. Né? Então, é isso que pode acontecer quando a gente fala nos Estados Unidos. Né? Eu acho que um pouco de rotação até dentro do próprio setor. E na NVIDIA é uma delas. Né? Se você olhar o próprio Nasdaq, nós vimos aí o índice até subindo, mas por percursor das Big Techs, das maiores empresas. Quando a gente pega as empresas de tecnologia de menor capitalização, menos conhecido pelo mercado, a valorização não veio na média, não acompanhou, né, os maiores contribuidores que são as Big Techs. Então, acho que o mercado, a gente tem que olhar muito nisso. Para onde está vindo mais o fluxo são as empresas maiores e as empresas menores não estão nessa mesma magnitude de crescimento na média. Maravilha, a gente falou sobre fluxo vindo ao Brasil, isso impacta diretamente o câmbio, a cotação da moeda norte-americana. Eduardo, já dá para enxergar alguma coisa para fazer com o dólar ou esse vai ou não vai próximo de R$5 dificulta um pouquinho a vida aí de quem está operando no mercado financeiro? Porque realmente a gente bate no 5 e volta, bate no 5 e volta.
A gente ensaiou algumas vezes superar os R$5, mas nos últimos dias a gente sempre fechou abaixo. Hoje, com essa notícia de aumento de minério, o dólar australiano estava melhorando ali também, então tem motivos aí para o dólar melhorar um pouco no dia. Mas eu ainda sigo muito não positivo com relação, principalmente ao dólar ali. Acho que ontem a gente viu também, se tem notícia boa que o índice subiu e tal, lá fora, né? Mas Treasury de 10 anos ontem rompeu o máximo, estourou o máximo, continua subindo. Diferencial de juros Brasil e Estados Unidos tende a cair mais, o carry trade vai ficar mais machucado, o cara que faz a operação traz dólar para o Brasil só para ganhar esse diferencial de juros não vai ter tanta vantagem mais, né? Essa diferencial está caindo, ainda é bastante alta, é verdade, mas está caindo. Enfim, eu acho que a gente bateu meio que num piso ali no 4,70 e não acredito muito que a gente vá para baixo disso. Enfim, o Marco comentou na última pergunta dele, na última resposta dele, na última intervenção dele aqui no programa que vai botar o dinheiro onde? Hoje nós temos onde botar dinheiro, eu acho, né? Temos Treasury americana, pagando 5%, Boa. 5 e pouquinho, pagando 5 e pouquinho com inflação de 3%, né? Então, temos juros positivos. Há muito tempo a gente não tinha juro positivo nos Estados Unidos, agora nós temos. Então, não sei, acho que esse dinheiro fácil para techs acabou, isso aí também é uma coisa do passado. O que está acontecendo é que está muito, muito direcionado o movimento. São poucas ações que fazem um movimento grande, e não sei até onde isso vai continuar, pode ser que continue por muito mais tempo, pode ser que as ações dobrem de valor, enfim, o mercado não tem muita... Todo mundo que tenta prever muito o mercado acaba, né, virando meme. Então é melhor ficar quieto nessas horas. O fato é que a direção é para cima, né? A direção segue sendo de alta em alguns papéis específicos da bolsa lá fora. Maravilha. O que tem para fazer agora no mercado, Marco? O que você normalmente está enxergando de oportunidade? Onde está enxergando essas oportunidades? Porque a gente tem um mercado tão nervoso. A gente ficou alguns dias aí com baixa no Ibovespa, e o investidor aí muitas vezes fica desanimado, o dólar subindo, mas não passa de um determinado patamar. Faz 3, 4 dias aí que a gente está falando do dólar nos 4,98, 4,99. Então o pessoal fica olhando ali e fala, onde é que eu vou me meter? O que eu vou fazer neste mercado? O que você tem enxergado de oportunidades para a operação ou não tem enxergado oportunidades nesses últimos dias? Boixá matou a charada aí, falou muito bem, juros lá nos Estados Unidos, juros curtos, para os principais players lá dos Estados Unidos, estão indicando lá para o pessoal para os investidores de lá, os títulos só que os mais curtos, tá? Nesse momento aí. Então, tem indicado muito juros americanos do que os mais longos. Mas aí, né, como a gente está falando no Brasil aqui, o nosso telespectador, às vezes, ele precisa passar por algumas barreiras, né, antes de você pensar em investir lá fora. E hoje é muito, muito tranquilo, né, pela agilidade que se tem, mas, como eu disse, o investidor local ainda tem que passar por alguma barreira. É investir aqui, né, colocar em alguma ação no Brasil. Então, eu acho que qualquer fundo de investimento que esteja atrelado, ou qualquer coisa que a gente esteja atrelada aos juros lá fora, hoje, teoricamente, é mais conservador, digamos assim, e para quem, né, opera o mercado financeiro local aqui, para quem é um operador de mercado, vai ter que se contentar aqui com o nosso giro, com a volatilidade do Brasil, que ainda está dando grande oportunidade, mas tem que saber o que está fazendo, não dá para você simplesmente entrar aqui a Deus dará, ou com uma expectativa, porque a bolsa está volátil, que você vai ter êxito, muito pelo contrário, né? Aqui não é brincadeira. Boixá aí, diga-se de passagem, que é um cara muito tempo de mercado, sabe o que a gente está falando, e vira e mexe, né? Reforça bastante. Galera, toma cuidado. Pessoal, olha lá, estopa, né? Então, são essas mazelas aí de quem tem anos de experiência. Maravilha. Para quem está entrando agora no mercado, Boixá, melhor o mercado agitado, volátil ou o mercado um pouco mais lateral? Que aí você tem poucas chances de ganhar dinheiro, mas também poucas chances de perder muita grana também, né? A gente sempre fala, volatilidade aliada aqui no mercado financeiro, às vezes você encontra boas oportunidades, mas para quem está nos assistindo aí, este mercado pode ser uma boa entrada, uma boa porta de entrada, ou a volatilidade ainda está um pouco agressiva e pode prejudicar aí os investidores que não se atentam às necessidades de um stop, de uma estratégia bem definida de investimento. O que você pode passar para o investidor que está nos assistindo neste momento, Eduardo, com estes anos e anos de experiência de mercado financeiro?
Esse negócio do mercado é um negócio interessante, né? Que a gente fica aqui conversando sobre o mercado, falando, aí, pô, o mercado está incerto, está com incerteza. Cara, eu estou nesse negócio tem 24 anos a fazer agora em janeiro. Eu nunca vi um mercado sem incerteza. Todo o mercado vive disso, né? Não temos certeza de nada. Então, entrando daqui a 2 anos, se estiver melhor, ou entrando no passado, o mercado vai balançar. Não tem como escapar disso, vai balançar, se preparem, tem que estar preparado. Ter um método de trabalho bem definido, stops definidos, disciplina, e seguir o jogo. Não tem essa de ficar escolhendo a hora de entrar no mercado, não. Tem que meter o peito e encarar. Maravilha. Trazendo essa conversa agora para o nosso mercado brasileiro, o Alex André, a gente tem um mercado que normalmente ele tem as próprias dinâmicas. No entanto, mesmo quando a gente está convicto, alguma surpresa pode acontecer. No caso, um anúncio inesperado. Falando sobre anúncios inesperados, eu gostaria de trazer um assunto da semana passada, mas que pode impactar bastante o investidor durante esta semana, que é a subscrição de Gol. O que raios aconteceu com o ativo? O que foi anunciado pela companhia? Foi uma subscrição confusa, de certa forma até prejudicial para investidores minoritários. Eu gostaria de uma avaliação sobre este movimento da Gol, uma das únicas companhias aí do setor de aéreas e turismo do nosso mercado brasileiro, que pegou o mercado de surpresa, que deixou o investidor pé da vida, para a gente amansar um pouco essa conversa, e até pode prejudicar alguns investidores minoritários aqui com esse processo de subscrição. O que aconteceu e o que pode acontecer com esses ativos de Gol, Alex? Exato. Gabriel, essa questão da governança da Gol foi muito discutida entre gestores e investidores com esse movimento que foi divulgado. E qual foi esse movimento? Essa questão da subscrição. A companhia anunciou uma subscrição, Gabriel, que em prática, né, um investidor ele vai ter que embolsar R$ 11,66 por ação, muito acima do preço de tela. E não só por isso, o fator de diluição vai chegar na ordem de 70%. Então, o investidor que não acompanhar esse movimento vai ser diluído em 70% e o float da companhia vai para 13%. O mercado olha essa estratégia da companhia, principalmente pelo grupo de controle ali, o Abra, que é formado pelos principais controladores da Gol, em relação ao movimento que foi visto na Smiles lá atrás, né? Ou seja, em relação a uma possível uma OPA, né? Um fechamento de capital. Mas essa estrutura de como está sendo feita, o mercado não gosta. Por quê? Tem uma diluição muito grande, o acionista minoritário ele acaba tendo não só uma diluição, mas um preço muito acima de tela. Tudo bem que tem até 2028 para poder exercer isso, mas acho que tem muitas incertezas nesse movimento e não tem muita clareza, né? Inclusive, a própria Abra vai também ceder parte das ações, né, para um braço da Gol, que é a Gol Equity Finance, né, e ela não vai exercer no valor de 11,66, ela vai exercer, se não me engano, a 5,84, então, ou seja, num valor abaixo dos minoritários. Tem alguns termos que o mercado não ficou muito bem claro. Será que o minoritário vai ser beneficiado? Claramente que não, né, que o minoritário não vai ser beneficiado. Então o mercado ele questiona muito isso. Será que a governança da Gol realmente ela é questionável? Essa é uma primeira pergunta que foi trazida, inclusive, em alguns canais de notícia. E isso a gente trazendo aqui a público também, né, ao vivo aqui para vocês. Então, acho que a primeira questão da governança corporativa, que já vem sendo discutida já há algum tempo. Uma outra questão também dos termos em relação à subscrição e prejudica o setor como um todo. Muita gente tem me perguntado também, Gabriel, em relação à Azul. Essa Azul também, porque ela também acompanhou essa queda? Acho que o setor, né? Ela não só o Ibovespa caindo, né? Chegou a cair 13 dias consecutivos, o dólar também no patamar de R$5, estava ali na casa de 4,70. Então, acho que isso também pode ter contribuído na margem, mas acho que o cenário de Azul é totalmente diferente da Gol. Nós não temos essa leitura e até mesmo divulgado, né, em relação a esse movimento. Tá? Inclusive hoje, Gabriel, nós iremos entrevistar o John Hodgson, né, o CEO da companhia, ao longo da programação da BMC News no período da tarde. Tá? Então a gente deve trazer mais detalhes sobre esse tema também, não da Gol específico, mas do setor aéreo como um todo. Maravilha, então olhos atentos à programação da BMC News, teremos participação do CEO da Azul aqui na nossa programação. Eu tento contato com a Gol já faz um tempo, viu, Alex André? Eu não estou conseguindo marcar uma entrevista. É difícil. Mas assim que a gente conseguir marcar essa entrevista, eu também trago aí algum representante da companhia, algum executivo para explicar. A gente deixa o canal aberto, né, Gabriel? Este processo. É o Kakinoff, ou Alex? É o Kakinoff que é hoje? Não, é o Ferrer, é o Celso. Mudou. Ah, tá. Mudou? Mudou. Ah, então tá. Não sabia. Então aí nós continuamos essa tentativa, essas tratativas com as companhias, todas são muito bem-vindas na programação da BMC News. Deixo esse convite estendido
a qualquer companhia de capital aberto para conversar conosco, explicar seus movimentos a mercado, algum anúncio confuso, como este último da Gol, e também, claro, explicar o seu modelo de negócios. Última ponderação eu gostaria de levantar aí para os nossos parceiros Marco Prado e o senhor Eduardo Boixá. Marco, o quanto é importante essa definição no arcabouço fiscal no dia de hoje? Nós já temos aí o Cláudio Cajado dizendo que pode ser entre hoje e amanhã. Eu sempre aposto no prazo mais longo quando a gente fala de Congresso, mas pode acontecer ainda hoje. Nós teremos uma reunião de líderes agora às 11 horas da manhã e decididas, aparadas as arestas, nós teremos aí talvez uma definição do arcabouço fiscal no dia de hoje. Ficou a dúvida, esse receio de que o prazo ia expirar, nem Haddad nem Lula estão no Brasil para discutir este arcabouço fiscal e expirado o prazo para o envio da diretriz orçamentária ser aprovada para 2024, nós ficaríamos com o teto de gasto, ou seja, com a regra anterior e não com esse novo arcabouço fiscal. O quanto é importante para a definição de um destino para o mercado financeiro nesta semana e quais as suas ponderações finais, o que deixar aqui ao investidor que nos acompanha? Já está definido, acredito, né? Tudo indica que a reunião agora dos líderes às 11 horas da manhã vai estar tudo apaziguado, né? Digamos assim, usar essa frase. E começa a votação hoje e termina amanhã, vai terminar de madrugada, né? Então, tudo de acordo, aparentemente. O mercado aguarda justamente para a próxima etapa. Agora, o que seria negativo se postergasse isso, ou não tivesse uma definição da LDO, né? Aí sim o mercado poderia falar que esse governo poderia estar se complicando para os próximos anos. Já vai estar complicado, obviamente, né? Mas tudo indica, sim, que as coisas estão encaixadas, de que vai ter a votação hoje à noite, começar hoje à noite, terminar na madrugada, e amanhã o mercado vai acordar aí com essa nova perspectiva, né? E vamos ver o grau de otimismo que a gente imagina para esse nosso mercado financeiro. Maravilha, no dia de hoje, tudo indica para um dia positivo. Eduardo Boixá, última ponderação, o que deixar aos investidores aqui que estão nos acompanhando, talvez alguma dica, algum direcionamento, o que a gente pode levantar aí para o investidor que acompanha a BMC News para ele ficar de olho ao longo do dia de hoje, ao longo da semana, ou levar aí para a vida como trader, como operador de mercado financeiro ou apenas como investidor aqui de longo prazo? A semana vai ser interessante, né? A votação do arcabouço. Eu também não acredito que vai sair hoje, tá, Marco? Acho que os caras vão enrolar, né? ainda tem uma última fatura ainda aí que os caras vão cobrar. Né, que a turma vai cobrar o Congresso, a gente sabe como funciona. Vamos apostar o almocinho? Vamos apostar o almocinho quando você vier? Vamos apostar Valeu o almoço? Hoje, então. Se botar hoje, vale um almoço. Apostas levantadas aqui na BMC News, hein? Tá bom. Almoço. Valeu no almocinho quando você estiver em São Paulo. Vamos ver. Enfim, a bola dividida hoje, amanhã, acho que é 50-50 se vota hoje, se vota amanhã. Tem alguns pontos ainda a ser definidos, né? Mas eu acho interessante semana porque, puxa, tem coisa pra gente ver. Eu acho que o mercado tá subindo na frente já do Jackson Hole. Acho que pode vir coisa boa no Jackson Hole, algum comentário mais tranquilo. A ata do FONC ano passado não foi boa. Então acho que pode vir alguma coisa boa no discurso do Powell na sexta. Talvez o mercado esteja indo na frente por causa disso. Tem o mercado melhorando, o mercado aqui, minério subindo no dia. Enfim, acho que talvez a gente possa ter um respiro. Ontem o Lira teve na Fiesp também, não sei se vocês viram isso aí. Falou algumas coisas boas lá, que temos que fazer reforma administrativa. Eu não sei se ele fala isso porque ele quer fazer mesmo ou porque ele quer botar pressão no governo, né? Mas é um assunto, né, que é sensível aí para a gente conversar, porque afinal de contas temos que controlar os gastos, né? A gente só vê o governo trabalhando para arrecadar. Temos que ver maneiras de diminuir o gasto também, mantendo os direitos, enfim, mantendo tudo sob controle, mas temos que diminuir um pouco o tamanho dos gastos, porque senão a conta não fecha. Eu acho que é interessante se abrir essa discussão. Vamos ver durante o ano aí como é que isso vai se dar. Maravilha, como se eu tivesse uma despesa mensal, eu tivesse uma cláusula ali comigo mesmo de que todos os meses ou todos os anos eu vou aumentar essa minha despesa mensal, eu tivesse o tempo todo que está correndo atrás de receita, não trabalhar para cortar ali as minhas despesas. É o que está acontecendo com o governo. O arcabouço fiscal tem uma cláusula de aumento real dos gastos, dos investimentos do governo, e o Haddad está correndo atrás, está passando o chapéu para ver de onde que ele vai tirar essa receita,
essa arrecadação para custear os gastos do governo. A gente já teve tributação do sistema de apostas esportivas aqui no Brasil, talvez tributação de offshores, investimentos no exterior, muita coisa sendo discutida, e nós temos aí a pouca discussão sobre uma reforma administrativa que foi levantado por Lira no dia de ontem. Eu também corroboro aí com essa análise, Eduardo, não sei até que ponto o Lira está fazendo pressão no governo ou até que ponto ele realmente quer uma reforma administrativa, mas falou no corte dos gastos, falou nessa necessidade de equilibrar as contas públicas, que é sim um tema bem sensível aos investidores e também investidores internacionais que olham para o Brasil como uma oportunidade de alocação. Muito obrigado pela participação de ambos, sejam sempre muito bem-vindos aqui à programação da BMC News. Eu conto aí com a participação do Marco Prado todos os dias e também do Eduardo Boixá de terça-feira, terça, quarta e quinta. Então, muito obrigado mesmo por ambos aí. Um abraço para vocês e ótimos negócios. Até mais. Bom pregão. Um bom dia de mercado, bom pregão para vocês. Valeu, galera. Nos vemos. Maravilha. Senhor Alexandré, será que sai hoje o arcabouço fiscal? Eu quero perspectivas, agora está na área da especulação mesmo, porque estava programada desde a semana passada, quando foi adiada novamente, essa votação para esta terça-feira, no caso, o dia de hoje. No entanto, nós não temos um consenso da Fazenda com a Câmara dos Deputados sobre um espaço ali de até 30 bilhões de reais que seria aberto por uma das emendas. Então, estava sendo discutidas algumas alterações ali que vieram do Senado. Então, ainda não tem consenso, segundo o relator e também o líder da Câmara, o líder do governo na Câmara. Nós teremos essa votação entre hoje e amanhã. Parece que está tudo certo. Quanto que isso faz peso ou não para a nossa Bolsa de Valores? É uma notícia positiva, neutra, otimista, até porque o mercado estava apostando aí que seria postergado por mais tempo. Quais as projeções que nós podemos traçar com essa votação, que pode sim sair no dia de hoje, durante a madrugada talvez, mas ainda no dia de hoje? Gabriel, tem que ser muito otimista que sair no dia de hoje. Tem tempo ainda, né? Apesar do tempo estar apertado, mas ainda tem tempo para ser votado. Vai depender muito dessa questão da articulação no governo. Eu não descarto, tá? Como o Marco falou, que pode ser votado hoje à noite, tá? Na madrugada. Pode ser, pode acontecer. Não vou descartar dessa maneira. Mas tudo mais constante, se vai ser votado hoje ou amanhã, depois de amanhã, enfim, que seja, ao longo dessa semana, vai ser positivo para o mercado, vai trazer mais previsibilidade, como eu digo. É o melhor formato, o arcabouço fiscal? Não. Mas é o que nós temos, né, o que realmente precisa ter, né, uma trajetória fiscal que esteja aí dentro das expectativas do mercado, né, que realmente traz um balizador para o mercado entender a trajetória da dívida pública, né, a questão não só dos gastos, mas também, né, da divisão das despesas, mas também da arrecadação. Então, acho que o mercado ele vai entender um pouco melhor como vai fechar essa conta, se realmente vai fechar essa conta, não só esse ano, principalmente, ano que vem, claro, para colocar na expectativa de preço. É uma leitura positiva, sim. Acho que o Ibovespa, que nós aqui no Brasil temos argumentos mais positivos, né, em relação ao cenário externo, até mesmo pelos preços dos commodities, como eu falei, minério, e principalmente minério e petróleo, favorece. Mas eu acho que a leitura aqui política pode traduzir sim, Gabriel, um otimismo. Vai depender muito como vai ser feito essa pauta, né? Ou seja, se realmente como que vai ser essa finalização desse ponto, mas eu creio que não vai ter nenhuma grande surpresa, a não ser já que nós tínhamos visto aí anteriormente. Tá? Acho que está muito bem endereçado esse ponto. Difícil, pode acontecer. Aqui é Brasil, né, Gabriel? Tudo pode acontecer, mas é difícil ver algo aí fora das expectativas que o mercado vem colocando. Vamos lá, então, em igual proporção à queda de ontem, nós temos os índices futuros neste momento operando já no mercado brasileiro e nas direções que nós já apontávamos aí desde o começo do programa. É difícil o Brasil brigar com o exterior, brigar com os Estados Unidos, Europa, Ásia, está todo mundo no positivo. O minério de ferro está disparando, 4% nesta madrugada, atingiu $109 nas negociações lá em Singapura. Então temos aqui o índice futuro neste momento já com operações abertas, 117,70, 0,82% de alta. Começou forte o dia de hoje, vamos ver se esse otimismo se estende para o restante das negociações, em especial a partir das 10 horas da manhã, quando começam a negociar os papéis na nossa Bolsa de Valores, as empresas especificamente, onde a gente pode ver um peso maior ou não para companhias como a Vale, como a Petrobras, como os bancos aqui para o mercado brasileiro. Dólar futuro, enquanto o Ibovespa sobe, o dólar desce. O de cima sobe e o de baixo desce. Aqui, ó, nós temos o dólar futuro neste momento. O telão não quer me ajudar, mas a gente utiliza essa ferramenta azteca chamada mouse para fazer a seleção do dólar futuro.
R$ 4,96, 0,53% de queda. Nós temos aí um apontando para cima, no caso o Ibovespa, e o outro apontando para baixo, no caso o dólar. Relação aí dentro das proporções naturais do mercado. Não é uma proporção absoluta, enquanto um sobe e outro desce, mas normalmente é isso que acontece, pelo menos é o que estava acontecendo nos últimos dias. Vamos para um rápido intervalo, na volta a gente fala sobre essa abertura do mercado brasileiro e sobre outras notícias do mundo corporativo super importantes para você começar o dia aí nas suas operações, na sua atuação no mercado financeiro. Tem leilão de Zamp, tem novo projeto da Isacetep que foi entregue, pode proporcionar um RAP aí de mais de 40 milhões para a companhia. Na volta a gente fala um pouco mais sobre isso. PMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a ABP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com a programação da BMC News, BMC Pre-Market. No ar nós temos neste momento 0,94% de alta para o índice futuro brasileiro. As ações elas abrem às 10 horas da manhã. Esse aqui é o índice futuro negociado, lembrando, no mercado futuro, que abre às 9 horas da manhã. Então temos pouco mais aí de 8 minutinhos de negociação para o nosso índice futuro, 0,99, quase 1% de alta. Talvez aí possa retornar os valores perdidos no dia de ontem para o nosso índice Ibovespa. Para o dólar futuro nós também temos um movimento de queda, um movimento negativo para o dólar no dia de hoje. Nós podemos ver aí que o dólar futuro está cotado a R$ 4,96, 0,64% de queda. Para as principais commodities, como eu mencionei durante a madrugada, tivemos uma oscilação bem positiva para o minério de ferro lá em Dalian, 4,34%. E neste momento, se nós esticarmos aí a cotação das commodities energéticas, petróleo Brent cai 0,58%, 83 dólares e 96 centavos de dólar, e o petróleo WTI ainda abaixo dos 80 dólares, 79 dólares e 69 centavos de dólar. Títulos de 10 anos do Tesouro Norte-Americano cotados aí a 4,31%. Ontem estourou as máximas do ano, cotado a 4,36% a T10, o título de 10 anos do Tesouro Norte-Americano, que fez bastante pressão negativa dos mercados internacionais. Quem se salvou foi o setor de tecnologia nos Estados Unidos, segurou aí uma alta bem
interessante, Nasdaq fechou com mais de 1,56% de alta para os mercados futuros, esticando agora a cotação dos índices futuros norte-americanos. E o S30, representativo de Dow Jones, 0,35% de alta. E o S500, 0,60% de alta, representativo de S&P 500. E Nasdaq, neste momento, subindo também 0,60%. O mercado norte-americano abre às 10h30 da manhã, então até lá vamos nos contentar aí com a oscilação dos mercados futuros. Na Europa, ainda temos um movimento majoritariamente positivo. Para os principais índices, nós temos DAX na Alemanha com 1,24% de alta, FTSE no Reino Unido 0,68%, CAC 40 na França 1,28% de alta e o índice Eurostoxx é quem ganha mais valor, 1,60% de alta no dia de hoje. Tudo aponta para um dia positivo. Commodities, em exceção, claro, ao petróleo, ajudam o nosso mercado, que é o mercado exportador, naturalmente conhecido aí pela exportação de commodities metálicas, energéticas, até agrícolas. E nós temos os principais índices do planeta em campo positivo e ganhando bastante valor no caso da Europa. Alex André, temos um outro fator a ficar no radar no cenário corporativo. Nós comentávamos sobre a subscrição de Gol no bloco anterior, que gerou certo mal-estar em relação aos investidores. O institucional será beneficiado, os minoritários serão prejudicados. É uma subscrição com um período, com uma extensão bastante longa, são anos aí de subscrição que serão permitidos para a companhia. E eu gostaria de saber o seguinte, temos outra notícia no radar, também relacionada a companhias aí e talvez um leilão que possa acontecer agora às 10 horas da manhã de Zamp. Gostaria que o senhor nos explicasse aí o que pode acontecer a partir deste leilão e quais são os mecanismos de governança corporativa da companhia que podem ser acionados após essa venda da fatia da Zamp. Legal, Gabriel. Um ponto da Zamp aí, vale a pena o mercado ficar de olho, né? São 13,5 milhões de ações que terão leilão, né, de ações agora no começo do pregão, programado agora a partir das 10 da manhã, no preço mínimo de R$ 3,80, quase R$ 3,80, né? Preço mínimo por ação. Que deve movimentar aí mais de 50 milhões de reais. Lembrando, a Zamp ela não tem controle definido, o maior acionista é a Fitpart, né, que ela veio, né, dos ex-sócios ali do Garantia, do Banco Garantia, que tem a maior participação. E lembrando, né, a Mar Asset veio a mercado dizendo que, né, chamou uma assembleia para o dia 31 para colocar aí, né, um dispositivo chamado de Poison Pill. Essa pílula de veneno, né, traduzindo em português, é basicamente um movimento um dispositivo que as companhias colocam, né, na sua governança, justamente para evitar uma oferta hostil. Por que isso? A companhia, em setembro do ano passado, recebeu uma proposta no Mubadala, o Gabriel, um preço ali de mais de R$ 8,00 por ação. O papel hoje, depois você pode atualizar aí a todos, eu acho que está um pouco acima dos R$ 4,00. Então, lá atrás, em setembro do ano passado, o papel estava na casa de 7,70, eles receberam uma proposta de aquisição no valor de 8 e pouco, né? Eu vou até pegar o valor aqui certinho para vocês, aqui, ó. O valor foi a 8,31 e o papel estava 7,72 no momento. Então, ou seja, eles recusaram o conselho do Burger King, né, o conselho da Zamp, dizendo, né, que o valor não condiz com a realidade, e realmente que o valor do ativo tende a se apreciar, tende a valer mais do que esse valor de 8,31. Então, ou seja, agora a companhia, nesse valor de R$ 4,00, está abaixo do custo de reposição, isso é que os analistas vêm colocando em relatório, né? Então, ou seja, o que é abaixo do custo de reposição? Teoricamente, vale mais a pena você comprar as ações do Burger King do que você montar um Burger King do zero, né, dado o desconto do ativo. E esse movimento, junto com essa notícia da Mar Asset, né, que tem mais de 5% do capital, e esse movimento desse leilão, que está falando aí que deve ser 4,9% do capital da companhia, que vai ser leiloado agora nessa manhã, já começa a traduzir no movimento, né, possível, né, dessa montagem de posição do investidor, já que essa Poison Pill deve começar já a ser implementada ali a partir do dia 31 de agosto e olhando à frente um possível trigger, né, ou seja, o mercado começar a olhar em relação que pode trigar essa Poison Pill à frente, já que os institucionais, né, tendem a montar a posição e vem montando posição ao longo do tempo. O que me surpreendeu, Gabriel, se você puder dar uma olhada no gráfico, sexta-feira, acho que se não me engano foi sexta-feira, tá? O movimento de alta foi muito forte, acho que foi mais de 10% de alta. Então acho que vale a pena ficar de olho nesse movimento de Zamp, pelo menos no curtíssimo prazo, com esse leilão de hoje. Maravilha, senhor Alex André. Nós tivemos na sexta-feira realmente um dia muito positivo aqui para a Zamp, 15,70%
de alta nesta última sexta-feira. Então, um resultado bem positivo. Este mecanismo de poison pill, só para a gente explicar para quem nos assiste, é visto de forma positiva ou negativa para o ativo? Eu gostaria só de explicar esse mecanismo de governança corporativa, até de redução de riscos ali, de controle sobre a companhia. Eu gostaria de saber se este mecanismo é visto de forma positiva ou negativa, só para o investidor que nos acompanha ter essa noção. Exato, é visto como forma positiva, Gabriel, porque ele delimita um percentual, né, para a companhia, no caso a Zamp, qualquer outra companhia, que possa perder o controle. Então, ou seja, para evitar uma oferta hostil de alguém chegar no mercado e, a gente diz, né, raspar o buco, ou seja, começar a comprar as ações de uma forma muito rápida e do nada ali, né, eu digo do nada, num curto espaço de tempo, virar dono da companhia. Então, eles colocam vários dispositivos, como porque pode trazer um benefício para o investidor. Porque ele colocando esse dispositivo de poison pill, diz, olha, a partir, vou colocar cada empresa tem seu percentual. Nós vamos dar um número aqui só para contextualizar. A partir de 25%, ou seja, a partir do momento que você tem mais de 20%, 25% da empresa, vai trigar poison pill, ou seja, você é obrigado a exercer, a comprar o resto da empresa com medidas que são bem estabelecidas. Pode ser o maior preço nos últimos tantos X pregões, pode ser o preço relacionado ao preço negociado a X dias, então, seja relacionado a volume, tem várias métricas que a companhia coloca, né, que são pré-estabelecidos, caso o institucional, o investidor específico, passe daquele limite, né, máximo em relação ao poison pill. Então, ou seja, se um limite máximo é 20%, se ele tiver 21%, 22%, triga poison pill e ele é obrigado a exercer isso para demais acionistas, né, caso tenha aí um mecanismo de governança adequado para tal. Então, isso que a Mar Asset tem proposto para fazer, trigar essa poison pill para não ter um investidor hostil comprando ações da mercado e já que a empresa não tem um controlador definido, né? Então, ou seja, chegar aí e realmente tomar as ações da mercado e não ter aí um movimento que pode trigar uma poison pill e trazer um movimento de mercado melhor para outros acionistas que estão no papel. Maravilha, trazendo algumas notícias desta manhã, nós temos o ministro Fernando Haddad, que deve conversar com a imprensa às 18 horas de Joanesburgo. No entanto, são 13 horas aqui para o mercado brasileiro. Nós temos aqui às 13 horas da tarde, devemos ter uma coletiva de imprensa do senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa coletiva não será transmitida pela EBC, no entanto, nós teremos aí acesso ao que for dito por Fernando Haddad lá em Joanesburgo. Então traremos em primeira mão aqui para você que assiste a programação da BMC News. O mercado vai estar aberto, caso tenha alguma novidade, algo que seja dito que não seja bem interpretado, nós teremos aí uma reação imediata nos mercados, já que teremos negociação no horário e, claro, traremos por aqui durante o nosso BMC Stock, às 1h30 da tarde, aí trazendo atualizações no meio do dia. Então, ao longo de todo o dia na programação da BMC News, você vai ter a notícia e como ela está impactando o mercado financeiro, trazendo, claro, dados sempre em tempo real, falando sobre esse movimento dos ativos. Eu tenho um monitor de mercado aqui às minhas costas, no entanto, esse aqui é o fechamento do mercado de ontem. Não se engane, o mercado brasileiro, por enquanto, só funciona nos índices futuros para câmbio e para índice, 0,96% de alta para o índice, 117.235, índice futuro agora negociando. Ações não são negociadas neste momento. Eu abri a Zamp trazendo a oscilação da última sexta-feira, mais de 15% de alta. Por enquanto nós temos o Ibovespa congelado aqui, a carteira não se mexe. Esses ativos são os que fazem parte da carteira do nosso principal índice acionário e estes números que vocês estão vendo na minha tela é a oscilação de ontem, inclusive com uma queda de 9,24% aqui para o IRB. Voltou a fazer parte da carteira do Ibovespa neste ano e é um dos principais resultados positivos. Nós temos bastante aí oscilação positiva para a IRB em 2023. Falando sobre outro assunto, nós temos um comunicado ao mercado divulgado hoje pela manhã pela CCR, indicando aí a conclusão do seu programa de recompra de ações, informando que concluiu o programa de recompra de ações e, segundo o comunicado, foram adquiridas 3.200.000 ações ordinárias de sua própria emissão, correspondentes ao limite previsto anteriormente na estipulação desse programa de recompra de ações. Tais ações foram adquiridas pela companhia para permitir o cumprimento de suas obrigações decorrentes do plano de incentivo a longo prazo em vigor, segundo a CCR. Então, programa encerrado de recompra de ações para a CCR Rodovias.
Outros assuntos aqui no nosso mundo corporativo, nós temos a Light, que veio ao mercado nesta madrugada, durante a noite de ontem, dizendo que, esclarecendo aí algum pedido da CVM, também da B3, pedindo detalhes sobre o seu pedido de recuperação judicial. A companhia disse que o processo segue tramitando normalmente na terceira vara empresarial do Rio de Janeiro e que vem divulgando regularmente as informações a respeito. A Light informou ainda que ainda não teve início o prazo para que credores apresentem objeções a este plano de recuperação e que não há informações de que qualquer objeção já tenha sido apresentada nos autos do processo até este momento. Por enquanto não estamos em tempo da apresentação dessas objeções pelos credores, no entanto é uma recuperação muito contestada, não só pelo mercado, mas também pelo Ministério de Minas e Energia. Teoricamente, concessionárias não podem pedir recuperação judicial, o Light teria de perder a concessão por algumas linhas de transmissão e algumas linhas de distribuição. No entanto, nós sabemos, claro, que cada caso é um caso. Aqui no Brasil há diversas exceções. No caso da Light, ainda não foi aplicada nenhuma decisão se a companhia vai poder ou não pedir essa recuperação judicial. Por enquanto, o pedido foi aprovado na terceira vara empresarial lá do Rio de Janeiro. Falando sobre o setor de transmissão, a ISA-CETEP, antiga Transmissão Paulista, comunicou no início desta semana que a operação comercial do seu projeto no Triângulo Mineiro começou e que pertence aí à IEMG, subsidiária integral da companhia, com 20 meses de antecipação em relação ao prazo estabelecido pela ANEEL. A margem EBITDA estimada para a IMG após a entrada de operação deste projeto do Triângulo Mineiro é de aproximadamente 80%. O investimento realizado pela companhia para o início da operação foi de aproximadamente 450 milhões de reais. O projeto do Triângulo Mineiro está localizado no estado de Minas Gerais e contempla 2 linhas de transmissão com 158 quilômetros de extensão e 4 subestações digitais, sendo 3 subestações novas e a ampliação de uma subestação pertencente a outra transmissora que juntas totalizam 1.600 megawatts de potência. O RAP estipulado para a linha em leilão é de 42 milhões de reais. Então, 42 milhões de RAP adicional para a companhia e, claro, esses 80% de EBITDA atingidos com a adição desta linha no Triângulo Mineiro. Senhor Alex André, outro ativo que me chama a atenção sempre pela participação aqui entre as maiores altas e quedas do dia é o ativo de Cash 3 Melius. Os últimos resultados vieram bem neutros, é difícil ter uma dimensão sobre qual o impacto da venda da Bentley ou qual o impacto dessa venda negativo também. A gente fala de impacto positivo, mas também tem os impactos negativos. Muito difícil fazer essa análise, eu gostaria de saber bem rapidinho aqui se tem alguma projeção positiva para Melius, para Cash 3, que é um dos ativos mais voláteis que está sempre presente aqui entre as maiores altas e quedas do dia. Exatamente, Gabriel. A questão da Melius, né, tem muita relacionada a 2 eventos, principalmente 3 eventos, né? A questão da venda do Bentley, né, que pode trazer como um dividendo adicional para os acionistas, e também, claro, né, a estrutura da companhia em relação a esse ano, né, operacional e financeira. A meta da companhia é fechar break-even, fechar Perfeito. Com EBITDA zero. E olhando também um outro evento que não é só a OPA, né? A OPA 10,50, né, por ação, que o BV pode exercer até 2025, a gente não sabe quando isso vai acontecer, se vai acontecer, mas tem um evento importante que é o Melius Day. Né? Eles já divulgaram ao mercado que isso vai acontecer, vai ter uma data, vai ser aqui em São Paulo, vai ser presencial esse evento. Deve ser aí no mês que vem, já em setembro. Não tem uma data divulgada ainda, mas esse evento deve trazer mais leituras em relação a uma conjuntura de estrutura de custos do Melius, que deve ser cada vez mais asset light, né? Ou seja, depois da saída do Bentley, que tira, né, expurga toda a estrutura de custos e a empresa começa a ganhar FII de cartão de emissão de novos cartões, de contas. Então, ou seja, a companhia ela vai começar a ganhar um take rate nesse sentido e jogar a estrutura de custos já para o BV. Então, a companhia fica mais leve e foca em relação às operações aqui no Brasil, com a Melius e também lá fora com o Picodi, que tem crescido muito bem, trazido as soluções, colocando as soluções de Brasil lá fora. Então, acho que a companhia está nessa conjuntura, Gabriel, de fechar e fazer uma inflexão de resultados, como a companhia já tem colocado. Lembrando que o segundo trimestre foi um resultado meio difícil de entender, né? Porque como teve a questão do SPA, do Bentley, né? Ela teve que expurgar o resultado, né, do Bentley no resultado da Melius, ficou um pouco difícil de entender na base comparativa. Mas olhando uma leitura, eu acho que é muito mais um case de evento
do que um case olhando na visão de fundamentalista. Pode até na visão fundamentalista melhorar, caso esses números no Melius Day sejam bem positivos e o mercado compre isso. Mas olhando os eventos, a gente tem alguns eventos, como eu comentei aqui, alguns deles que podem entregar o papel, inclusive o BTG falou no mês passado, todos esses argumentos que eu estou dizendo aqui que são públicos e que o mercado pode colocar, enfim, precificar isso em algum momento. Maravilha, senhora Alexandre, muito obrigado pela participação no dia de hoje, agradeço imensamente pela participação de todos os dias, inclusive aqui no nosso BMC Pre-Market. Obrigado, Gabriel, sempre um prazer estar contigo e todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Obrigado, um ótimo abraço. pregão a ti e todo mundo que está nos assistindo. Por que eu falei de Melius? Nós temos Cash 3 aqui, ó, e que é o principal destaque negativo, principal ativo em desconto neste mês de agosto. Temos o mês do desgosto para muitos investidores que nos acompanham, mas Melius é, em especial, um destaque bem negativo, 26,18% de queda. Há muita dúvida sobre como avaliar esta venda da Bentley, as operações internacionais da companhia, e o mercado já tentando fazer as suas projeções, tentando rever as suas contas e qual será o cenário mais provável. Será que a OPA pelo BV é o cenário que vai se realizar aí ao final de todo este processo? 26,18% de queda para o ativo de Cash 3 no mês de agosto, bem descontado neste interim. Outros ativos que se destacam, bastante ligados aí ao setor de consumo, temos Soma, 23,31% de queda, Pets, 22,29%, Via com 22% de queda e Gol, como nós já comentamos anteriormente, deste processo confuso de subscrição de ações da companhia, 20,98%. São os ativos mais descontados do Ibovespa. É difícil achar alguém no positivo neste mês de agosto. Nós temos uma pequena faixa verdinha, nem sei se aparece ali na tela para quem está nos assistindo. Temos aqui, ó, o principal ativo com ganhos, é o ativo de Ezetec. Ezetec está ganhando um pouquinho de valor neste mês de agosto. Como estão os índices futuros? Como é que está operando o nosso mercado brasileiro? Neste momento, o índice futuro do Ibovespa, 0,90% de alta, 117,165. Temos também o dólar futuro negociando nesta manhã, que perde um pouco de valor, perdia 0,6 quando abriu aí as negociações, e neste momento aí, ó, mantém esta proximidade com 0,6, 0,7% de desconto, R$ 4,95. Recua um pouquinho os contratos aqui de dólar comercial futuro. Então, Ibovespa em alta, o dólar em queda, e claro, vamos ver se esta proporção, se essa relação se estende para o caminhar aí, para o decorrer das nossas negociações. Dias positivos não foram muito produtivos na semana passada. A gente começou bem na quarta e na quinta e tivemos dias bem negativos para o Ibovespa. Então vamos ver como as ações e principalmente aí como o nosso índice vai caminhar e vai negociar ao longo do dia de hoje. Índices futuros norte-americanos ainda em alta, tudo corroborando aí para um dia de alta para o nosso índice. Europa, Ásia e Estados Unidos todos em alta, inclusive com o minério de ferro negociando aí com bastante alta a $111 lá em Singapura e com mais de... BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Boa volta. Cara, foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI,
e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da